A gente conversa agora aqui na Band News FM com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Gustavo, que conversa com a gente justamente sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu aí, em maioria, formou a maioria, para validar a anulação do julgamento da Boate Kiss. Depois de 10 anos, 4 pessoas foram condenadas aí no caso do incêndio que matou mais de 200 pessoas, deixou outras 600 feridas no Rio Grande do Sul, e o STJ hoje, portanto, decidindo que ocorreram irregularidades no tribunal do júri que levaram e provocaram a anulação das condenações. A gente conversa agora, então, com o professor Gustavo Sampaio, justamente para entender os desdobramentos a partir de agora. Começo perguntando a você, professor, quais os próximos passos? O Ministério Público pode ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar novamente tornar o julgamento e as sentenças válidas? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todas e a todos os ouvintes da Rádio Band News. Em verdade, recorrer nesse momento ao Supremo Tribunal Federal, em tese, é até possível. Ao Supremo Tribunal Federal cabe recurso extraordinário quando as decisões dos tribunais superiores, dentre os quais se encontra o Superior Tribunal de Justiça, houver ofendido direta e expressamente dispositivo da Constituição da República, compreende? O que eu quero dizer? O recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal não é um recurso de livre motivação, é um recurso que muitos chamam de motivação vinculada, ou seja, não se interpõe um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal simplesmente porque se quer recorrer, porque se acha injusta uma decisão. Há que provar uma afronta direta à autoridade da norma constitucional. E, nesse aspecto, me parece pouco plausível que se demonstre violação da norma constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça apta a ensejar um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu observo com pouca probabilidade de êxito a possível interposição de um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso notar que essa decisão já foi proferida na Corte Superior de Justiça da Justiça Comum, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é exatamente o tribunal a quem compete a guarda da legalidade federal, Renan e Eduardo, a defesa do direito federal legislado, compreende? Assim como ao Supremo Tribunal compete a guarda da Constituição, ao Superior Tribunal de Justiça a guarda da legalidade federal. E esse tribunal, no controle dessa legalidade, disse que estava certa a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quando considerou nula, portanto, aquela decisão do Tribunal do Júri em virtude de vícios procedimentais. É bom sempre dizer, não se discutiu o mérito da decisão no Tribunal do Júri, mas que o devido processo legal de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri estaria viciado, maculado por algumas transgressões ao que estabelece o Código de Processo Penal brasileiro, que, dentre suas centenas de disposições, regula o funcionamento do Tribunal do Júri. Então, o que nós teremos agora, com a formação dessa maioria no Superior Tribunal de Justiça, é o retorno dos autos à instância de origem, e isso não fulmina a autoridade do Tribunal do Júri de proferir condenações, apenas devolve ao Tribunal do Júri a matéria para a realização do novo julgamento. Então, considerando que não haja um pedido de recurso, vai haver esse novo júri. E aí eu queria explicar um pouco mais para os nossos ouvintes o que acontece exatamente com os 4 réus, né? 4 pessoas foram condenadas. Significa que elas são inocentes com essa volta, com a reconstrução desse júri? Essa é uma questão interessante, porque o artigo 5º da Constituição da República, que é aquele artigo que estabelece o elenco dos direitos e das garantias fundamentais, aquele artigo que fixa as cláusulas pétreas de direitos fundamentais na Constituição da República, ele fixa no inciso 57 um princípio, que é o princípio da presunção de inocência. Por esse princípio, ninguém é considerado culpado
sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, em verdade, se lá embaixo, no tribunal do júri, na primeira instância, 4 pessoas haviam sido condenadas e essa condenação foi entendida como nula por conta de vícios procedimentais no ato do julgamento, veio um recurso ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal manteve essa decisão da segunda instância que anulara o julgamento. Então, a priori, essas pessoas hoje são em estado de inocência. Elas estão em estado de inocência. Por maior, por favor, vamos entender isso tecnicamente, por maior que seja a tragédia que aconteceu naquela boate, nossas eternas condolências a todas as famílias enlutadas, a todos os parentes que perderam, não é, as suas pessoas queridas naquele desastre, naquela barbaridade. Mas, tecnicamente falando, esses 4 estão em estado de inocência, até que sejam condenados novamente pelo tribunal do júri, porque me parece, se me permite aqui fazer um juízo de probabilidade, a chance de o tribunal do júri inocentar essas pessoas é muito pequena. O que houve foram vícios procedimentais. Não se perde toda aquela fase inicial do júri, a chamada fase sumarial de culpa, de produção de provas, de oitiva de testemunha, nada disso. O que se vai realizar é o novo julgamento no plenário do tribunal do júri, que é aquela fase final que conta com a presença dos jurados, a defesa faz o seu trabalho, o Ministério Público, a acusação diante dos jurados. Isso é que vai ter que acontecer de novo. E nos parece, diante da evidência dos fatos, da magnitude da tragédia, que essas pessoas serão condenadas, mas dessa vez por um tribunal do júri que se realize sem os mesmos vícios de procedimento. Foram 2 os apontamentos aí para o anulamento desse julgamento, né? Primeiro, a fase da escolha dos jurados e depois uma reunião secreta, sem a presença das defesas, que teria ocorrido com o juiz Orlando Facchini Neto e os jurados. Foi um julgamento longo, a gente teve aí quase 7 dias de julgamento, e aí eu emendo 2 perguntas, professor. A partir de agora, a gente pode esperar uma nova data para o julgamento? A gente já pode prever algum tempo para esse agendamento desse novo julgamento? E pergunto ainda se o juiz fica impedido de atuar novamente nesse caso. A gente deve ter uma troca do juiz ali que comanda o Tribunal do Júri em Porto Alegre? Boas questões, porque em verdade lá atrás foram até mais de 2, né? Lá atrás foram basicamente 4 elementos arguídos de nulidades, chamadas procedimentais, ou seja, nulidades do procedimento. O que eu quero esclarecer com isso? Nulidade procedimental não é aquela nulidade que diz respeito ao sim ou não dos jurados, se deveria ser condenado ou se deveria ser absolvido o réu ou os réus. Nulidade procedimental é a nulidade só do procedimento, que compromete o procedimento. Em verdade, se dizia sobre uma irregularidade na escolha dos jurados, que supostamente as cláusulas do Código de Processo Penal que falam da formação do corpo de jurados e depois do conselho de sentença não teriam sido obedecidas. Porque cada tribunal do júri ele tem um longo repertório de cidadãos e cidadãs de bons antecedentes que podem se tornar jurados. No dia do julgamento, selecionam-se mais de 20 para um corpo de jurados. Desse corpo de jurados se extraem o número de 7 para o conselho de sentença, que se teria havido uma ilegalidade na formação desse corpo de jurados. Dizia-se também, como você mencionou muito bem, da ilegalidade da reunião havida durante o julgamento. A sessão foi muito longa, não é? Durou 10 dias. Pelo juiz de direito presidente do tribunal, que é aquele juiz togado, bacharel em direito, concursado, vitalício, que teria se reunido com jurados sem a presença não só da defesa, mas sem a presença do Ministério Público, o que a lei veda. Qualquer reunião do juiz com jurados tem que ter a presença da defesa, do advogado de defesa ou do defensor público, conforme o caso, e do promotor de justiça, que representa o Ministério Público. Que teria havido também ilegalidade na formulação dos quesitos, Robson, Renan e Eduardo. Os quesitos que são propriamente aquelas perguntas que o juiz dirige por escrito aos jurados na hora da votação para a formação do veredito. E ainda
que teria ocorrido uma inovação acusatória já na fase da réplica, entende? Que o Ministério Público teria inovado na acusação não condizente com aquilo que ele teria falado lá no começo do processo penal, que seriam essas 4 básicas nulidades arguídas. Então, isso não compromete, para responder ao questionamento, a independência do juiz e a imparcialidade do juiz. A priori, a não ser que se questione, por outra razão, a imparcialidade do magistrado, no que eu não acredito, e que o tribunal venha a afastá-lo. A priori, o juiz não está comprometido na sua independência, na sua imparcialidade, para presidir o próximo julgamento, a priori. Se isso for mantido, como aquela fase inicial de instrução de provas, aquela longa fase sumarial de culpa não foi perdida só a sessão do julgamento e o veredito que daí decorreu, então o presidente do Tribunal do Júri já pode agendar, assim que votarem os autos, né? Porque o Superior Tribunal de Justiça acaba de decidir. Assim que os autos do processo voltarem ao órgão de origem, o presidente do Tribunal do Júri poderá agendar um novo julgamento. E essa distância, se vai acontecer logo, se vai demorar mais um pouco, vai depender também da pauta daquele Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri não tem só um processo penal em curso, não tem só um julgamento para fazer, tem muitos julgamentos no aguardo, na fila de espera para que ocorram. Então, a depender da pauta do tribunal, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas pela importância do caso. E por se tratar de um caso que já foi julgado, que já teve recurso ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça, certamente haverá uma prioridade para que não tarde muito a que ocorra esse novo julgamento, até porque nós temos mais de 10 anos, me parece, não é, de ocorrência desse fato, ou quase isso, e todas as famílias enlutadas das vítimas até hoje aguardam por justiça. Então, a relevância do caso, acho que levará o presidente do Tribunal do Júri a dar preferência para inclusão em pauta para um próximo julgamento.